Olá, sejam muito bem-vindos ao BBcast, o seu podcast de automobilismo e outras nerdices. Este é o primeiro episódio de 2019 do BBcast. Retornamos junto com a Fórmula 1, que teve início hoje nos testes da pré-temporada. Contudo, não vamos falar hoje sobre os testes, vamos deixar para um próximo episódio, onde vamos falar da primeira semana de testes e depois, um segundo episódio, onde falaremos tudo que foi visto em 2 semanas em Barcelona. Hoje vamos falar muito mais das apresentações dos carros que foram apresentados na última semana, e por fim tivemos hoje a Alfa Romeo e a Red Bull apresentando os carros em definitivo em Barcelona. E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida. Olá, mais uma vez com o nosso programa. A gente é tipo a Fórmula 1, a gente deixa todo mundo na expectativa de quando vai sair um próximo episódio. Exatamente, mas hoje eu acho que a gente já pode ter uma perspectiva de que no futuro teremos episódios semanais, porque como nossos amigos vêm acompanhando, os ouvintes vêm acompanhando o Boletim Paddock, nós lançamos uma campanha no Apoie-se para que a gente possa apresentar melhor o nosso trabalho, levar muito melhor o nosso trabalho a todos os nossos atuais leitores e futuros leitores e ouvintes do BBcast e do Boletim do Paddock. O nosso Apoie-se hoje já está para bater a segunda meta, falta muito pouco, então bastando poucos apoiadores já vamos bater a segunda meta. A primeira meta, que era a de um servidor novo, já foi batida, então assim que os valores dos apoiadores entrarem, forem repassados para nós pelo site Apoia-se, que é o que gerencia o nosso programa, né, nossa campanha de financiamento coletivo contínuo, já vamos transferir todo o site do boletim para o novo servidor mais rápido e mais eficiente, batendo a segunda meta, que é justamente de um site onde que ele vai ser mais rápido, diminuindo um pouco a lentidão de carregamento, de imagens, de notícias para vocês, também saem as propagandas no meio dos textos, fazendo com que a leitura de vocês seja mais limpa, mais contínua. Então, assim, para os amigos que ainda não viram nosso programa, nossa campanha na Apoia-se, eu vou deixar o link no post do BBcast. Agora já vou agradecer aos apoiadores que deram início, né, que começaram já com a gente aí já para bater a primeira e já atingindo quase o fim da segunda meta, que é o Ricardo Bannerman, que muitos aqui já conhecem, que trabalha com a gente, mas ele quis nos apoiar junto na campanha do financiamento contínuo e coletivo. A Maia, que é nossa também querida amiga lá da cidade de Balsas do Maranhão, sempre deu um super apoio pra gente. O Eliezer, que é um cara simpaticíssimo, que chegou atrás de gente por meio da Rafaela, do Garoto F1, que foi uma surpresa muito agradável. E o Luiz Félix, que foi também uma surpresa agradável, que é um rapaz que trabalha comigo, e ele falou, pô, eu gostei do serviço de vocês, vou apoiar. É lógico, hoje o agradecimento está sendo de uma forma diferente, nos próximos vai ser mais no formato em leitura dos nomes, mas hoje eu já quero fazer esse agradecimento especial para eles, porque eles foram o pontapé inicial da campanha, e que foi o que nos motivou a prosseguir com ela. Então, muito obrigado aos nossos primeiros apoiadores. Espero que continuem com a gente por um longo período. Mas, Débora, antes de entrarmos no podcast em si, na nossa pauta do dia, vou deixar nossos ouvintes com um pequeno recado do podcast é dela. Uma campanha sensacional que o BBcast apoia com todo carinho. Oi! Eu sou Domênica Mendes, co-criadora do podcast é delas, e eu estou aqui para convidar a você a participar da terceira edição da campanha. A proposta é bem simples. Nesse mês de março, convide uma ou mais mulheres para participar do seu podcast. É um fato que na nossa mídia existem muito mais homens, então precisamos criar um ambiente em que nós, mulheres, nos sintamos mais confortáveis para participar. Aumentar a presença de mulheres nos podcasts é fundamental para que a mídia cresça e se torne mais plural e diversa. E isso já está mudando. Em 2017, tivemos cerca de 50 a 60 participantes na campanha. No ano passado, esse número subiu para 250 podcasts participantes, e diversos outros programas nasceram a partir disso. Mas esse ano, a gente quer mais. Então, para participar é muito fácil. Se inscreva através do site opodcastedelas.com.br e em março publique episódios com pelo menos uma mulher participante. Podcasts que já tenham mulheres na equipe fixa podem se inscrever também. Isso ajuda a divulgar ainda mais a campanha e esses projetos. Aos inscritos, enviaremos o material de divulgação e demais instruções sobre como identificar o seu episódio como participante do Podcast é Delas 2019. Lembrando que quem participou o ano passado precisa se inscrever esse ano também.
Os participantes também contam com uma grande rede de divulgação de seus episódios durante o mês de março e estarão ajudando a tornar a podosfera um lugar ainda mais inclusivo. Aguarda sua inscrição na campanha O Podcast é Delas 2019. Tchau! E agora vamos ao que interessa, né? Vamos falar dos carros de 2019. Daí eu acho que vamos começar literalmente pelo começo, pela equipe Haas. Sim, a Haas apresentou o carro dela ainda na quinta-feira retrasada, na verdade. O VF19, ele veio com uma proposta de cores diferente do que o time estava usando nesses 2 últimos anos, que era a combinação do cinza, vermelho e branco. Eles abandonaram essa pintura e ficaram um pouco mais parecidos com o que é o carro da Lotus do Senna, foi acho que o maior comparativo. Também foi muito falado sobre a pintura do carro ser bem simples e até algo muito fácil de ter sido feito. Trocando as cores, né, pro preto e o dourado, eu acho que ela ainda lembra muito o estilo da pintura dos carros anteriores. O formato do só bico. Só mudando as cores, exatamente. Sim, né? só mudando que a predominância é do preto e algumas áreas de destaque ficou dourado. Quando questionados, os próprios dirigentes da Haas falaram que tem um propósito deles quererem parecer com as Lotus da John Player Special, que foram as Lotus que começaram lá na época do Emerson Fittipaldi, que o Emerson foi campeão, também o Senna pilotou até de 85, 86, então tem essa nostalgia na pintura, tem ainda mais a jogada, que pode falar que é uma jogada boa de marketing, que é usar essa pintura com o nome do Pietro Fittipaldi, que era um Fittipaldi num carro com pintura da Lotus. O Pietro, se eu não me engano, em algumas categorias de base, ele chegou a usar essa pintura, então é bem bacana. Assim, eu vou ser sincero, eu acho que ficou bonito, ficou bacana, mas esse lado deles querer forçar a parecer com a Lotus sem ser uma Lotus não é legal. A história da Haas na Fórmula 1 ainda é recente né? pra um tipo de, sei lá, homenagem ou apropriação que seja. Mas é bacana. Eu Sim. acho que faz muita falta no grid, às vezes, um carro completamente escuro, de uma cor praticamente única. Porque é algo que lembra um pouco a Renault, por ela ser, tipo, preta, uma parte preta, uma parte amarela, ter essa combinação. Só que não tem um carro que seja, como eu posso dizer, tipo, uniforme, assim. Todo preto. Todo preto, ou todo de uma... Tirando a Ferrari, né, que é vermelha, mas, enfim, faltava um carro, assim. Eu gostava do cinza da Haas. Vou falar que eu senti falta porque eu tô tentando lembrar o nome do porta-avião que eles tentaram intitular o carro, mas não conseguiram, não pegou. Que era o mesmo tom de cinza dos navios e porta-aviões da US Navy, né, da Marinha Naval norte-americana. Então isso eu achava bem bacana, mas é aquela coisa, a Haas apresentou esse carro, ficou bonito, lógico, tem essas minhas reservas, mas não tem como admitir que ficou bonito, sim. É difícil também, que eu acho que agora que a gente viu o carro na pista, ele é muito mais que as imagens que foram fornecidas por eles. Porque a imagem de computador nunca dá uma dimensão do que o carro realmente é, das cores que ele tem. E nesse primeiro dia de teste, tipo, com a iluminação, ele tá sendo visto na luz do dia, deu uma outra dimensão pro carro. Acho que ficou bem bonito, o dourado dele destaca muito. Não é meu carro favorito. Na hora que eu vi, eu achava que poderia ser o meu carro favorito, mas eu acho que é um bom carro. Sim, sim. Não, e é legal que foi o primeiro carro. Tudo bem que a apresentação foi o modelo de 2018 com apenas a asa dianteira já adaptada. Pequenas mudanças também, porque eles não gostam de entregar o jogo até nessa pré-temporada. Mas já deu uma imagem bem bacana de como seriam os carros, né? E a gente também pode lembrar que a construção da Haas, ela é setorizada, né? As peças são algumas ainda da Lara, então demoram um tempo para poder se montar o carro e para poder juntar todos os juntos de peça até dar o carro resultado final que vai finalmente para as pistas. Certo. E após a Haas apresentar
O carro que a gente não chegou a comentar, estão aproveitando antes de entrar no próximo carro, que ela traz um novo patrocinador, a Rich Energy, né? Que é o que dá agora o nome da equipe, né? Rich Energy Haas. É engraçado que é um energético que ninguém acha. Eu achei legal um vídeo, não lembro se foi pela equipe ou... Não lembro, eu vi no Twitter deles levando esse novo energético para ele poder ser provado com a Red Bull e para as pessoas tentarem identificar qual que era qual. Eu achei bem legal, eu gosto desses testes. Eu não duvido que eles pegam a lata da Red Bull, tira a pintura e pinta de preto e vende. Porque se você entrar no site, você pode comprar lá, mas tipo, 12 latas é 1.200 euros. Tipo, é bem elitizado mesmo. Então, até você percebe que os pilotos, você não tem nenhuma foto, nenhuma imagem de nunca ninguém bebendo. É sempre alguém com uma lata do energético fechado. Então, dizem ser uma empresa de fachada, tal, mas já patrocina outros esportes. Torcer para que a Haas não se prejudique com isso, mas que se tiver algo de errado, que venha à tona, que se resolva o mais rápido possível para não prejudicar a equipe. Após a Haas, nós tivemos a apresentação da Toro Rosso. Sim, Toro Rosso divulgou o carro dela no mesmo formato da Haas, apenas fotos da pintura do carro. Até teve uma brincadeira que parecia ser o mesmo carro da temporada passada, não mudou pintura, não mudou absolutamente nada olhando pelas fotos, mas o que eu acho legal de falar da Toro Rosso não é só em relação à pintura do carro ou o design dele. Eu acho legal falar que finalmente ela e a Red Bull meio que se fundiram. Então o trabalho das duas, pelo menos nesse início de temporada, vai caminhar bem junto. Porque o diretor de aerodinâmica decidiu conversar com o Neil e eles têm um pensamento muito parecido atualmente do que o que eles querem trazer para Toro Rosso. Então eles fizeram algumas adaptações que lembra muito o carro que a Red Bull tá apresentando agora. Pelo menos a parte traseira do carro, que seria o que envolve a unidade motriz e a caixa de marcha, conversa muito bem com o que a Red Bull acabou apresentando. Eu acho que a gente retorna aquela Red Bull e a Toro Rosso que era no início, né? Que as duas andavam bem próximas, você tinha... Praticamente só mudava a pintura, que aquela Toro Rosso que o Vettel ganhou em 2008 era muito mesmo parecida com a Red Bull de 2008, só mudava realmente a pintura. Eu acho que o problema foi justamente na questão da aerodinâmica, porque eles não estavam mais conversando e não tinha o mesmo desejo. E finalmente eles chegaram à conclusão que não, é necessário estarem caminhando juntos e terem um bom desenho fluido aerodinâmico para as duas equipes andarem. Tanto que a ideia da Toro Rosso esse ano é que ela passe a ocupar uma quinta força no campeonato, se assim for possível, porque eles têm um carro bom, potencial bom, o problema era juntar tudo isso e voltar a vencer. Até porque ano passado, voltar a vencer sim, voltar a andar um pouco mais na frente, porque o grande problema do ano passado é que ela realmente serviu de teste para a Red Bull. Ela se sacrificou, né? Ela se sacrificou, se anulou para poder receber o motor Honda, disponibilizar todos os testes que fossem possíveis, todas as trocas, para que esse ano as duas consigam quilometragem. Bom. E tem outra coisa, né? A saída do James Kay, né? Da Toro Rosso, você perde um homem. Ele que tinha mais conflito com a Daniel. Você tem essa questão, então aí fica um novo aerodinamicista, vamos supor assim, hipoteticamente, sem muita carga, sem muita experiência, se vê numa situação de desenvolver um carro que tem que ter um desenvolvimento próximo da Red Bull, porque é notório que a Toro Rosso vai sacrificar em prol da Red Bull. Sim, mas ela ainda teria que ser a equipe B para poder justamente trazer novos talentos para a Red Bull. Não adianta você ter um carro lento que te serve como uma equipe B, mas que não anda, então você não consegue tirar proveito desses pilotos que estão ali para poder futuramente serem fornecidos para Agora você falando um detalhe que já é bom. A Toro Rosso vem com 2 novos pilotos. Um meio novo e um totalmente novo. Vamos falar primeiro do Kvyat, que retorna. A gente comentou isso no último BBcast, que falamos de Fórmula 1.
bom, gostei. Já que estamos falando de aparências, pinturas, o capacete mais lindo de 2019 até agora é o dele. Eu tenho que discordar porque o do Antônio, apresentado hoje, muito mais bonito, aquela bandeira italiana. Sim, mas é que assim, eu tô naquela fase do cara que quer um capacete, muito por culpa do nosso colunista de games e de kart, Rafael Celoni, e do Ricardo Bani, que me levaram pro kartismo. Então, eu quero muito um capacete, eu fico vendo muitas pinturas, e o do Kvyat me lembra muito que esses capacetes clássicos da década de 70 e 80. Aqueles capacetes que tinham personalidade, poucas cores, eram muito mais geométricos, não tinha tanta firula quanto os que tem hoje. O do Giovinazzi é também dessa forma, né? Muito parecida, vamos supor assim, com a do Vettel, que carrega só as cores do país, extensão da bandeira, mas a do Kvyat, ele tem toda uma questão que parece que forma uma máscara vermelha sobre o rosto dele, achei bem bacana. O segundo piloto, que agora é realmente um estreante, é um estreante bem bacana, que eu gostei de acompanhar algumas coisas dele, que é o Alexander Albon. É legal que ele é um piloto, ele tem dupla nacionalidade, né, britânica e tailandesa, e ele, tipo, não, eu vou carregar a bandeira da Tailândia, vou representar o país da Tailândia, então achei isso muito bacana. É legal porque ele estava já tinha contrato assinado com a equipe da Fórmula E, ia pra Fórmula E, recebeu o convite da Fórmula 1 e desistiu porque era o sonho de infância. E eu nem... A história é legal, né? É sonho de infância do cara, o cara voltou aí, muitas vezes o pessoal questiona, pô, o Kvyat voltou. Cara, às vezes o sonho de infância do Kvyat é correr de Fórmula 1, então dane-se que equipe que eu vou estar, ou não importa a equipe. Eu vou estar com ele de Fórmula 1, e o Albon também mostrou isso. Ele seria um piloto com mais chances na Fórmula E por causa do equilíbrio da categoria e tudo mais. Que a gente está até vendo agora, são 4 pilotos que venceram nas 4 provas que tivemos esse ano. Mas é bacana, é um piloto que vem da Fórmula 2. São 3 pilotos que subiram da Fórmula 2, então é um piloto que teve boas corridas na Fórmula 2. Então temos boas perspectivas para ele. Então acho que o Toro Rosso é isso, a pintura se manteve. Honda se manteve. O carro, agora sim, a gente é aquela coisa muito estômetro, achômetro, que é o que fãs de Fórmula 1 faz melhor. Que eu achei um carro com soluções aparentemente simples, mas assim, é uma simplicidade que é complexa ao mesmo tempo. Eu acho que pode ser comparado até mesmo o que foi feito da Ferrari. Escola italiana de design. Um desenho mais clean, um desenho funcional, porque muito do que Toro Rosso, Williams, Renault fizeram foi olhar para os carros tops, que seriam Red Bull e Mercedes, ver o que eles têm que eles não estavam usando tão bem ou aplicando que nesses carros estavam funcionando e adaptaram para um projeto deles. Então, cada equipe seguiu o que elas achavam melhor, ou Ferrari ou Mercedes pro desenho. E essa questão da aerodinâmica mais fluida que seria o que a Red Bull acaba apresentando. A solução, como eu disse, da STR eu achei bem bacana, achei, como eu disse, simples, mas agora saindo da STR, nós vamos para a Racing Williams. A Williams que apresentou. A Williams apresentou, tipo, carro de 2018 com a pintura de 2019, acho que já com a asa de 2019, eu não me recordo agora, mas assim, não faz muita diferença, porque foi uma apresentação às escuras, acho que só depois de quase uma semana que a gente teve uma foto renderizada, assim que fala. Foi uma melhor foto, ainda borrada. Você percebia que tinha... Quando a gente passa borracha no pente, assim, pra apagar alguma coisa, acho que eles foram apagar os estagiários que apareceram no meio da foto, ou os fantasmas que estão sobrando a Claire Williams da Williams. Mas, assim, o carro, a pintura, o pessoal falou, é feio, tal. Eu entendi a pintura. Eu acho que, assim, é uma embalagem de sabonete. Você tem a patrocinadora ali, que é a Rexona, que é a do grupo, acho que é da... Esqueci o nome agora do grupo, que administra a Rexona, me fugiu a cabeça. Mas é do mesmo do nível, então tem um sabonete. Assim, pra quem tá passando chapéu pra dinheiro, se alguém falar, faça uma embalagem de sabonete, faça uma embalagem de camisinha de KY, que seja, eles vão fazer, eles estão precisando de dinheiro. Então, quem chegar com dinheiro pedindo alguma coisa pra Williams, eles vão fazer. Então, assim, depois que você
é aquela coisa, dê 2 passos pra trás pra olhar a Williams como um todo, pra entender ela. Na hora que você olha essa pintura, você entende um pouco o que tá acontecendo ali. Eles buscam dinheiro, Na verdade, não dá pra poder entender nada do que tá acontecendo ali, mas tudo bem. Não, assim, por mais que seja, você entende por que o Kubica tá ali, ele trouxe dinheiro. Não adianta o pessoal falar assim, pô, vai colocar um rapaz, ele não... Gente, a Williams tá passando chapéu. Aí vocês criticam o Kubica, mas só que se o Russell fizer 1/3 do que ele fez na Fórmula 2, essa Williams pontua em quase todas as corridas. E tem grandes chances de ficar à frente de uma Toro Rosso. Que Toro Rosso a gente sabe que possivelmente deve quebrar. É que a gente não tem A Williams ideia tem do a que confiabilidade tá do motor. não. Falta de dinheiro. Sim, mas só que a gente não sabe como essa falta de dinheiro tá... sabe que não vai ser um carro que vai chegar... Eu acho que ele não vai ser competitivo. Na Austrália ele não vai ser competitivo novamente, porque não. novamente não tá participando dos testes. Tá bom que os testes não é o melhor parâmetro que tem entre equipes, porque cada uma tá fazendo um teste diferente mas e avaliando teste é bom coisas. pra confiabilidade, pra você saber a confiabilidade de carro. Mas se você não consegue nem tá terminar o carro e colocar na pista, então você vai fazer o quê? Não adianta ter uma pintura legal ou feia, que não vai fazer nenhuma diferença se a aerodinâmica do carro, todo o conjunto for boa ou ruim. E o pior é que o carro em si tá em Barcelona, né? Tá faltando as peças que entrariam pro regulamento de 2019. Porque eu vi fotos dele hoje na porta dos boxes da Red Bull. Se for da Red Bull, ele tinha quebrado no meio do caminho. Da própria Williams. O motorhome também já tá lá, né? Já tá tudo... Parece que é peças que seriam que encaixaria o carro dentro do regulamento de 2019 que não chegou. Eu acho que o grande que problema também da Williams é, mesmo que ela consiga as peças e fechar o carro, ela vai pra pista e não pode bater, não pode dar nada de errado, porque eles não têm o que substituir dali. Se ficar um carro parado, vai ficar parado o resto do dia, porque... E o pessoal fala, mas isso tá sem dinheiro, tá igual. Eu lembro que em 2014 a Williams passou por isso, pelo inúmeros acidentes que o Massa teve que voltar a asa dianteira que ele começou no ano a usar, tipo, peças de 1 a 2 atualizações para trás, porque a fábrica dela, da Williams, não conseguia fabricar peças para repor que eles batiam. Então tava uma situação... Já em 2014 ela já passava por isso. As próprias batidas do Stroll no começo acabaram prejudicando também bastante a equipe, porque eles não tinham peça para poder substituir. Eu não me recordo quem hoje no grupo do Café com Velocidade falou isso. A diferença é que na época do Stroll, ele tinha um jato que ia, buscava a peça e trazia para onde foi que acontecesse. Foi na Austrália, foi no Canadá tá perto. Mas enfim, que de Barcelona, da fábrica até Barcelona são 16 horas de viagem. A peça vai ficar pronta amanhã no final da tarde. Então nem sabe se ela vai chegar a tempo de quarta-feira. Então isso já é um perigo para a própria equipe. Eles estavam otimistas que teriam 7 dias pelo menos de teste para poder tentar recuperar esse um dia perdido. Fazer que nem eles fizeram ano passado na questão da neve, né? Que foi quando teve ano passado a questão da neve em que os pilotos queriam, né, que tivesse mais um dia de teste. A Williams provavelmente deve tentar pleitear aí. Então, da Williams, eu acho que é isso. Não tem muito o que falar, porque foi a apresentação um dia, tivemos as imagens disponibilizadas do carro no outro, uma foto do Russell e do Kubica andando na frente do carro, a gente não vê tanto o carro. A Williams e o Lafitte também, que é o piloto de teste. Tinha o assoalho preparado ali também, o assoalho não mostrava nada, não sei se somente pelo fundo ser preto ou porque também não tiveram muito tempo de trabalhar ali nos apêndices do próprio carro, não tinha muita coisa que mostrasse o que eles estavam tentando, qual que era a proposta do carro. E daí eu acho que a gente chega no primeiro carro que realmente começou a entregar algumas coisas, algumas soluções aerodinâmicas, algo mais para 2019, que foi o carro da Renault. Que eu já vou começar com uma coisa. A apresentação foi broxante. Por que eu digo isso? Quando falaram que o Siambu Design ia fazer o layout do carro, quem é fã de Fórmula 1, que acompanha as redes sociais, já viu algum desenho dele, projeto dele, sabe que o cara manda muito bem. E assim, era aquela coisa espetacular. Todo mundo aguardava aqueles desenhos lindos que ele apresenta nas redes sociais. E no final, né, Débora? Foi o mesmo do mesmo, igual ao do ano passado. Dá pra poder perceber algumas linhas que é do traço dele, mas acho nada que é mais número, né? Que você percebe que tem alguma coisa dele. E uma linha... E essa linha amarela contínua que o carro tem, passando de um lado pro outro, mas também não é lá grandes coisas. E engraçado, alguns dias depois ele lançou uma proposta que ele faria da Williams,
Muito melhor. Que ficou muito melhor, lógico. Aí entra toda aquela discussão que a gente teve antes, questão de patrocínio, tal. Mas o carro da Renault é aquela coisa. Teve oportunidade. Não... Exato. Mais uma... aquela questão, né? Contrata, mas limita a pessoa que está sendo contratada. Eu acho que a expectativa do carro da Renault era um pouco mais do que se eles iam ter uma grande diferença do carro anterior para este, porque sempre que a gente falava, não, é um carro que está evoluindo, é um carro que está entrando dinheiro na equipe, é uma equipe de fábrica. A grande questão da Renault, eu acredito que seja apenas a aparência, porque o que vai contar esse ano é que eles reformularam completamente o motor do carro. Todo o projeto para esse motor é diferente do que foi utilizado em 2018, então... Nem é uma evolução. Não, né? ele não é uma evolução, ele foi um projeto criado do zero e feito tudo de novo para poder equipar esse carro. Então, a gente não sabe como vai ser o comportamento desse novo motor. A gente não tem como... Se é uma melhora, a gente já pensa, mudou alguns componentes que fizeram ele ficar melhor, isso seria uma evolução. Mas um projeto completamente reformulado, como tem um parâmetro desse carro. Eu acho que o que também ficou muito da apresentação da Renault era o que o Sambo ia apresentar e como seria Daniel Ricciardo na equipe, né? Ele foi o piloto que a equipe mais aposta, até porque com essa questão do motor reformulado e mais algumas coisas que a gente pode falar sobre o carro, ele, por ser um piloto que já tem vitórias na categoria, ele seria a melhor opção para poder representar a equipe nesse momento, de ser uma nova equipe em busca de vitórias, porque o que a Renault quer agora é as vitórias e... justificar investimento. Sim, o legal do carro, que se você observar, ele tem... As laterais dele são um pouco mais altas, ele tem algumas soluções que foram copiadas, mais ou menos, do que o próprio projeto da Ferrari apresenta, e a traseira dele é um pouco mais estreita, justamente para poder gerar pressão aerodinâmica, e uma das coisas que está dentro a pedido do... Não, agora, eu sou muito mais machismo na beleza do carro. Eu gostei bastante. Eu acho essa pintura da Renault, desde que ela começou a ser usada, bem bacana. A asa dianteira dela, eu achei que ela é muito, comparada com as outras, ela é uma das maiores, eu tenho essa impressão, mas eu acho que é muito mais por causa da distribuição dela, na questão dessas outras asinhas, como é que é o nome dela? Das aletas dela. Então... Ele também dá essa sensação porque esse novo projeto de suspensão adaptado pro carro é algo que a Ferrari usa, que dá essa impressão de que o carro é maior. Eles pegaram essa solução da Ferrari e aplicaram no carro. Essa questão da solução da Ferrari, eu acho que outras equipes também usaram, e são as duas soluções que estão sendo mais copiadas e usadas, que é a da Ferrari e da Mercedes, né? A Mercedes tem um desenho um pouco diferente, pouco não, bem diferente, e é o da Ferrari, os triângulos tem outro tipo de ângulo, não sei explicar muito bem isso, mas as equipes estão buscando utilizar desses como referência. E agora chegamos à equipe campeã. Mercedes, que apresentou o carro. A pintura segue o tradicional, muita referência a Petronas, a patrocinadora principal da equipe. Eu acho que esse ano, essa parte verde água, que seria da Petronas, ela dá uma sensação maior de fluido pro carro, da direção do ar e também de ser algo... O fluido, que é uma coisa utilizada, e o próprio fluidez do carro. E assim... Eu tenho a impressão que o carro ele tá mais... Pelo menos a pintura da minha impressão que ele tá um pouco melhor distribuído. Antes você tinha uma sensação de robustez do carro. Dessa vez, não. É que é uma questão que a Mercedes esse ano ela pôde diminuir um pouco do peso do carro e distribuir melhor as peças dentro dele para poder fazer algumas compensações com o lastro. Porque pra eles é muito melhor chegar no peso com o lastro que ter que lidar com redução de peso. Então, eles fizeram uma melhor distribuição do carro. E eu acho que, olhando assim, comparado pro carro da Ferrari, ele é um carro com um projeto um pouco mais complexo. Você consegue ver mais aletas, mais
distribuição desses apêndices que foram feitos no carro. Obviamente, tudo dentro das regras que foram pedidas por essa temporada. E o interessante desse carro é que ele é um projeto que ele já vem desde 2017 sendo trabalhado para esse... Ou seja, dá pra ter um pouco mais de medo do domínio da Mercedes, né? Porque é um carro que vem sendo pensado. Eles foram vendo que eles estavam errando e o que eles precisavam melhorar. Já pegou o regulamento que viria. Eu acho que o legal também de olhar pro carro assim é porque uma coisa que eles conseguiram esconder bem foi esses furos que o carro tem para poder jogar o ar da parte da frente pra parte de trás e resfriar os pneus. Como é um projeto, eles têm uma solução para o que foi que a equipe mais sofreu no ano passado com o desgaste dos pneus traseiros. Eles colocaram essa roda preta no dia das filmagens para justamente ninguém conseguir ver esses furos. Foi algo que a FIA autorizou ser utilizado, mas que é um projeto que eles querem esconder. É aquela coisa que o ano passado não tinha um regramento sobre o uso de furos em rodas. Quando foi questionada a legalidade deles, a FIA foi lá e regulamentou. Apresentou, olha, você pode fazer furos, mas assim, assado. Então todas as equipes estão cientes e podem fazer, mas é aquela coisa, a Mercedes estava um passo à frente que todas. As demais podem apresentar soluções? Pode, mas quem vai usar? Porque a Mercedes, ela sofre mais porque o carro dela despeja muito mais potência nos pneus que os demais. Então, e tem a questão de que agora esse ano os pneus também tiveram toda uma mudança de composto, de fabricação, então tudo isso pode influenciar. Pode ser um tiro no pé, pode ser um acerto. Daí só depois na Austrália que a gente vai saber. Mas o carro da Mercedes é como você falou, é o carro que mais apresenta soluções, vamos por dessa forma, por meio de apêndices, por aletas, por... Você vê que ele parece um carro mais colado no chão. Exato. Eu tava tentando achar alguma coisa assim. Na hora que eu falei de robustez era isso. Ele parece ser um carro pesado até, mas só que é aquela coisa, é a Mercedes podendo usar. Ela tem essa chancela, porque ela tem um motor que entrega, um motor que é confiável, então ela pode hoje explorar a questão da aerodinâmica dos carros. Eu acho que o mais interessante da Mercedes para a Ferrari vai ser justamente ver que eles apostaram em 2 projetos distintos, que não tem um certo e um errado até o momento, e que pode dar uma grande diferença esse ano, talvez. Seja maior. Isso que é legal, né? Às vezes as duas podem dar certo. As duas podem dar certo, acertaram. E que é muito bacana. Se as duas darem certo, isso vai ser bem bacana. Na Ferrari a gente já chega lá para explicar um pouquinho quais são as diferenças, mas agora a gente vai para equipe Família Stroll, mais conhecida como Racing Point. Foi a primeira apresentação mesmo daquele formato tradicional que a gente gosta, com o carro debaixo de um pano, com os pilotos sendo apresentados, tudo bonitinho. Da Haas teve tudo isso, da Williams teve, mas eu acho que foi um pouco mais apagado. Da Williams, porque foi um evento totalmente fechado, a gente tinha muito mais fotos e imagens de blogueiros, de repórteres que estavam lá, depois a equipe disponibilizou poucas imagens. Foi um carro de 2018 com as peças de 2019. A da Force India também foi, mas só que tinha muito mais coisa de 2019. Eu acho que o lance da câmera, poder mostrar um pouco das peças mais de perto, conceitos. E a explicação dos pilotos, você vê a expressão dos pilotos na hora de apresentar, foi algo legal. Então da Racing Point, eu acho que foi a primeira realmente apresentação daquela que a gente gosta mesmo, que a gente acha bem bacana. O carro, eu acho que só realmente ele foi adaptado para as regras de 2019, tem muitas mudanças assim tão significativas. A asa dela já tem um pouco menos de apêndices. Eu tenho a sensação que ela é um pouco mais, como poderia dizer, uniforme desde o começo até o fim na distribuição dos apêndices. A única coisa que essa sensação é a parte azul que o carro apresenta agora, porque ele deixou de ser todo rosa, ali parece que tem uma quebra e parece que tem uma junção ali naquela capa de motor. É bem bizarro ver a foto do carro. Não, e tirando que assim, o carro não... Eu acho que todo rosa era mais bonito. Mas é outra equipe também que você entende, porque é essa patrocinadora principal, que é a Sport Pizza, que é uma empresa de apostas, que gerencia apostas, é algo bacana, tá chegando na Fórmula 1. Então são novas áreas de patrocinadores que estão chegando na Fórmula 1. A equipe vai ser
Sérgio Pérez, a gente já conhece, aquele piloto que às vezes alcança um pódio ou alguns resultados bem bacanas, não vai mais se estranhar com o Ocon, forçadamente, vamos dizer assim, aposentado. Agora ele também não pode nem se estressar com o companheiro de equipe, não é mesmo? Já que o companheiro é o dono patrão, é praticamente o RH da empresa. Lance Stroll sempre foi aquela coisa. Acho que pela primeira vez ele vai ser realmente testado. Porque ele tem um carro, eu acho que vai ser mais competitivo que a Williams. Competitivo. Tem dinheiro, tem investimento, tem... Eu acho que eles vão ser os que mais vão poder investir em soluções do ano. Vão ver as coisas que estão erradas, eles vão ter peça, vão ter coisas saindo. Comparado com o ano passado, você tem o fim das dívidas do DJ Malia. Temos agora os patrocinadores que acrescentou, que são a Sport Pizza, que vem junto com o Lance Stroll, a JBC, que fabrica tratores, que é justamente para retirar os carros que o Stroll bate. Temos também, se eu não me engano, mais um ou outro patrocinador assim pequeno, que só aparece mais escondido naqueles pequenos patrocinadores. Continua o dinheiro da Claro, da BWT. Então assim, temos chances aí de que a Force India tenha... A Racing Point, porque o nominho miserável. Cara, pra quem viu... Que o nome tava pra mudar também. Pra quem viu Jordan, olha que Jordan forte, Tyrrell. Minardi, saudosa Minardi, sabe? Até Aaron, Spider, que tinha, acho que era isso, aquela trilha, sabe? Teve... É uma coisa que a gente falou, porra, um ano pra se pensar no nome. Esses caras não me pensaram no nome, como assim? Então acho que... Eu não sei se é pior, se é Racing Point ou Sport Pass. Não, pelo menos é o nome do patrocinador, né? É que nem... Essa junção é horrível. Tá, é que nem a Brown. A Brown tá registrada como campeã como Itaipava Brown GP. Tá Itaipava lá. Aquela coisa. Daqui 20 anos, quando alguém for estudar a história da... Nossa, daqui 10 anos, praticamente. Da Brown vai ver, pô, Itaipava. Aquela cerveja que deixa todo mundo mais bêbado e quase qualquer outra coisa do mundo. Mas enfim, a Racing Point é uma das que tem... do nome. O nome miserável. Vai ter de canelada, de troca de nome. E agora chegamos na maledeta. Olha, essa hora o coração maquilarista chega a tremer. Ele é um carro muito bonito, muito bem... Eu achei o carro mais bonito do grid. Apresentável. Dos que foram apresentados, o mais bonito. Não sei se o mais bonito, porque hoje, depois de ver ele na pista, ele é um pouco mais laranja do que deveria. Não, ele ao final do entardecer, que ele fica laranja McLaren, é pro Valese... É pro Alonso rasgar o cucão. Vou ter que editar isso, mas tudo bem. Mas, não o Alonso, né? O Tifosi. Eu tô imaginando aquela final de tarde, aquele crepúsculo, exato, que metade dos vampiros vão aparecer e os tifosos vão começar a se rasgarem porque a McLaren vai começar a se transformar, a Ferrari vai começar a se transformar na McLaren. Pelo menos eu vou poder ver um carro laranja ganhando uma corrida, isso eu sei esse ano, isso eu já fico feliz. Mas agora, brincadeiras à parte. Não é o carro que tá bonito. Eu vou falar o que é. Você olha ele e você vê que o carro, eles buscaram solucionar na aerodinâmica, no desenho do carro, imperfeições que o carro teve em 2018, que eles deixaram passar por causa da rixa interna dele. Eu acho que é muito foi um desenho isso. Bem trabalhado. Ele tem esse desenho muito mais elogiado, fluido. né? Muito elogiado. Sim, acho talvez o mais elogiado em questão de conjunto, porque olhando ele pela lateral, fica muito fácil de você imaginar o fluxo de ar nesse carro. É essa sensação que eu tenho quando eu vejo ele. Ele trabalha e... São dois carros que eu tenho essa sensação. A Ferrari é uma delas. Continua. E essas adaptações que foram feitas pro carro parece que casaram muito bem nele. Mas além disso, se a Mercedes dava essa sensação de ser um carro mais colado no chão, a Ferrari, ela parece que ela é um carro que ela ganha mais a pista. Ele parece um carro muito maior do que as outras equipes mostraram. Ele não tem aquela sensação de que ele vai ter um impedimento do ar. Ele parece que ele tá ali pra poder quebrar todas as barreiras. Então, e também acho que o preto e o vermelho casam muito melhor do que o vermelho e o branco. Foi até uma pergunta que fizeram, né? Tipo, o que vocês acham melhor? Qual desses dois conjuntos? E olhando pra Ferrari, ela casa melhor com o preto. Elas nos lembram bastante aquelas as Ferraris da década de 80, foi até 99, foi o período de seca da Ferrari. Que daí já em 2000, quando veio com branco, o Schumacher ganhou. Quem sabe vai ser o oposto com o Vettel.
torço, porque eu não gosto desses períodos longos com um piloto só e uma equipe só ganhando, apesar de torcer pra Ferrari, me aperta o coração, mas é o que temos pra agora. Contudo, voltando pro carro, eu acho que não pro carro, pra equipe como um todo. A apresentação foi bacana. Você viu, é Binotto? Binotto. Eu sempre pronunciei Binotto. Apesar que é suíço, né? Mas enfim, você tem que falar com hálito de macarrão. Ele, o Leclerc, o Vettel. O Vettel você vê, ele parece que ele tá muito mais relaxado. Eu não diria que ele tá tranquilo. Você vê que ele tem a pressão ainda de ter que ser campeão, tem que ser conquistar mais um título, tem que conquistar o título da Ferrari, mas você vê que ele tá muito mais à vontade na equipe. E mais uma vez, ele tá mais eles já expressivo estipularam que ele é o primeiro piloto. Eles não queriam ter feito essa mudança agora pra colocar o Leclerc na Ferrari. Eles queriam ter esperado mais um ano. Então o Leclerc talvez já entra na equipe sabendo: eu preciso mostrar o meu trabalho, mas eu tenho um empecilho porque tem uma equipe trabalhando para o outro piloto. Não, eu acho que E a Ferrari ainda quer fazer o Vettel. O Vettel campeão. Então, é mais um ano, mais uma tentativa pra poder gerir um projeto. Se fosse Ferrari, eu não colocaria pressão pro Leclerc. Que não podem colocar pressão em pro Leclerc assumir a primeira posição. Seria assim: Leclerc, senta, observa e aprende. Igual o Felipe Massa foi com o Schumacher. Sim, é o que eu acho que eles pretendem fazer. As melhores temporadas do Massa foi quando ele corria com o Schumacher. 2006, acho que foi só 2006 que ele correu. Mas enfim, então eu acho que o Leclerc ele tem muito isso. Ele tem que aprender esse ano com o Vettel para depois tentar galgar uma posição. E o Leclerc é aquela coisa, já viu que ele tem potencial. Sobre o carro, eu acho que é isso, né? Tem as soluções mais simples, por tudo é aquela coisa. A simplicidade pode se tornar complexa. Da suspensão é aquilo que você falou, né? Ela tem uma atitude diferente da Mercedes, uma solução aerodinâmica diferente. E acho que a Ferrari, no mesmo dia, nós tivemos a apresentação da... Não, a gente pulou. A McLaren foi antes. A Ferrari foi na sexta-feira. Então, desculpem o escorregão, contudo, vamos então já para a McLaren. A maior rixa que tem na Fórmula 1, a McLaren, maior rivalidade. E a disputa pelo dia que vão lançar o carro. Não, a disputa tanto que até nisso, né? Disputaram para poder apresentar o carro. O carro da McLaren. Assim, mais uma apresentação feita por live, algo bem legal de novo. Eles estão usando aquele complexo de convenções dele, né? Sim. Então eu achei bem bacana isso. Acho legal, antes de falar do carro, eles mostraram a equipe por trás do carro que ajudou a gerir o projeto e transformar no que a gente tá vendo agora por essa temporada. Foi um carro que eles estavam trabalhando já há algum tempo, desde a metade do ano passado. Viram soluções de carros que eles tiveram, de coisas que precisavam melhorar. Então, ele é a versão melhorada do que se podia esperar, né? A própria equipe falou, né, que quando eles perceberam o erro do carro de 2018 já era tarde e eles não conseguiam solucionar. O Will Mesquita do Papai Orange, ele explicou pra gente lá que a questão era que essas peças são... Não, antes dessas aletas... Sidepods. Eles eram muito próximos da suspensão, então a suspensão anulavam eles. Então, o formato da suspensão, o formato que o ar pegava ali, é que você não ajudava. Então, ele anulava os sidepods, anulava todo o trabalho aerodinâmico que o carro tinha para trás. Então, a suspensão prejudicava. Então, eles não tinham tempo de projetar uma nova suspensão, consequentemente, estudar o que vinha por trás para poder chegar no carro ideal. O problema, o carro do ano passado não era só o motor, digamos assim, tipo... Não que era o mesmo motor da Red Bull. Sim, e a Red Bull ganhou. Então, exatamente. Então não era um problema de motor, era um problema aerodinâmico do carro. E do carro de 2017 a gente vê que também não era só o motor, mas também tinha algumas questões de aerodinâmica que precisavam. Eu acho que com otimismo para 2019 a equipe conseguiu trabalhar melhor, entregar o carro a tempo. Não só isso, eu acho que a forma que eles fizeram de administrar a equipe para esse ano, trocando um pouco dos poderes, porque a parte aerodinâmica, os dores da aerodinâmica tinham muita liberdade com o que fazer com o carro. E quando a equipe técnica limitou esse tipo de projeto e estipulou o que eles queriam para o carro e deixaram parâmetros para dentro
daquilo o pessoal de aerodinâmica conseguir trabalhar, eles, analisando todos os problemas que eles tiveram no carro, eles conseguiram trazer esse resultado. Ele também é um carro que ele parece mais fluido do que foi das outras temporadas, até porque parecia que ele tinha barreiras. Sim. Empecilhos, que não dá tanta essa sensação nesse carro. Mas pra mim, não sei se é por conta da cor ou por qual motivo, ele também ainda me parece, assim, muito pequeno, em vista do que também era o modelo que carregava ainda o motor Honda. Ele parece a partezinha dele de trás que comporta o motor, tipo, muito apertadinho, mas ainda assim, tipo, com uma fluidez do ar. Engraçado que ele é maior. Que o maior prejuízo que a McLaren deu pra Honda era fazer, que era um pedido do Eric Boulier, que graças a Deus desincorporou da McLaren. Mas assim, eu vou só relatar rapidinho, em 2 dedinhos de prosa, como foi o lançamento da McLaren. Eu lembro que eu fiquei em casa até o máximo, né, pra poder assistir, mas só que daí eu vi que tava ficando tarde, tive que sair correndo pro escritório, assistir no metrô, e assim, eu tinha que me segurar pra me emocionar na hora que eu vi o carro, porque na hora que eu vi o macacão dos pilotos, o capacete deles estão lindos. Assim, os 2 capacetes achei sensacional. E são 2 pilotos novos. Acho que faz muito tempo que a McLaren não tem 2 pilotos novos e talentosos. Carlos Sainz, eu me simpatizei com ele de algum tempo pra cá, porque eu vi que ele quer vestir uma camisa de uma equipe depois que saiu da Red Bull, quer mostrar que ele pode ser um ex-Red Bull que se apresenta por uma equipe. O Lando Norris, cara, dispensa apresentações. Quem é ouvinte que não tem Twitter, cria um Twitter, nem que seja só pra seguir ele. Ele é o EUEBR total. Ele, tipo, é zoeiro, é brincalhão. E isso casou muito bem com a McLaren, que a McLaren tá com essa... Posso falar que tá com uma autoestima boa. Então, eu particularmente espero muito desse carro. Hoje eu brinquei no grupo do Papai Orange que a gente vai ver 3 vitórias da McLaren esse ano. Então, eu acho que... Eu realmente sempre coloco muita expectativa. Não tô nem aí, quero me frustrar, mas é um carro que eu tô otimista. Mas eu tô otimista pelo seguinte: ela vai ter desenvolvimento durante o ano e se encontrarem erros, eles vão conseguir consertar a tempo. Eu acho legal do projeto dele, e talvez te falar isso tendo geralmente o Will escutando esse tipo de coisa. Dá medo do Will ouvindo isso. Ele, a parte da frente dele, né, a questão da suspensão, lembra já o que é utilizado pela Mercedes, diferente do que é feito na Ferrari. Uma suspensão mais alta, né? Ele lembra mais o que é trabalhado então, no carro da Mercedes. A suspensão já corrige o ar pro resto do carro. Sim, ele tem essas áreas que conectam com a parte traseira, né, que é justamente para poder fazer o ar percorrer todo o carro e ajudar na pressão aerodinâmica. Então, não, mas a McLaren trouxe um dos carros mais bonitos do mundo. Acho que deve prosperar, seguir por muito tempo o Papaya na equipe, até conseguir um patrocinador massa. Torço para que se vier que seja a Fanta, já que a Coca-Cola tá lá, que daí a gente mantém a cor laranja. Agora vamos para os 2 trolls da Fórmula 1, aquelas que apresentou uma pintura de pré-temporada que não foi para pré-temporada, que foi somente pro check-in down e pra sessão de filmagens. Que a primeira foi a Red Bull, que agora vem com motor Honda. A primeira pintura era um oferecimento dos filmes do Spider-Man, eles decidiram desistir do que tava. Spider-Man com um origami, né, porque aquele touro é tipicamente um touro de origami. Cara, talvez comemorando o ano novo chinês, não sabemos. Mas daí teria que ser um porco, um tourinho. Mas aí um trabalho de porco, podemos dizer então. Não, o que me frustrou dessa pintura é que eu falei, pô, a gente vai ter 2 semanas dela na pista. Vou ter foto pra usar em post pra caramba. Não tem, porque só teve um shakedown. E isso daí provavelmente era adesivo. A maldita pintura que já existia já tava embaixo. Então, o estagiário perdeu a unha arrancando esse decalque. Mas assim, brincadeiras à parte. É um Red Bull. Tem que ser respeitado. Ah, tá com motor Honda. Cara, eu vou ser franco. Eu não queria que a Honda nunca tivesse saído da McLaren. Porque eu falo, de que a Honda acertar a mão, ela acerta a mão. Se ela não acertar, pelo menos ela tá trazendo dinheiro pra McLaren. Porque no período que ela ficou na McLaren, era patrocinador Master. Hoje, a grana que ela trazia pra McLaren, que mantinha como patrocinador Master, vamos pôr dessa forma, tá levando pra Red Bull. E Red Bull com grana é outro assunto. Ela tá só recebendo motor. E a gente sabe que agora Toro vai se sacrificar. Então, é que mesmo que a Red esteja recebendo o motor da Honda, ela
já tem um desenho aerodinâmico que era um dos conflitos que tinha com a McLaren. O problema da aerodinâmica e de fazer o motor caber no caixote e desse jeito ele conseguir ter a refrigeração, que é algo que a gente não vê esse mesmo problema no carro da Red Bull. Ele já tem um desenho melhor para poder receber o motor da Honda mesmo. Então, e é uma coisa que a Toro Rosso, durante o período que usou o motor Honda, passou para a Red Bull informações para já construção do chassi. Não foi o que aconteceu também com a McLaren, que recebeu o motor Renault do zero e acabou em cima de um projeto que era da Honda. Então tem até isso de influência. E a Red Bull não. A Red Bull já recebeu as instruções, já recebeu os parâmetros que precisavam. E eles receberem o motor da Honda também. Já. A McLaren, eles tinham feito um desenho e depois não se encaixava e tinha sido fornecido pelo motor, então perderam um tempo ali. Perdia um tempo com encaixe de motor, de porca, de parafuso, de câmbio. Era uma coisa assim, estúpido. Mas a McLaren sofreu com isso. E pra poder fazer a ligação do motor exato. Que não ligava. Então, acho que talvez não deve ter sido algo que a Red Bull enfrentou. O Horner falou hoje, né? Que foi o primeiro motor que se instalou bem na Red Bull. Lógico, vocês tiveram um ano de laboratório, que nenhuma outra equipe teve. Assim, o Verstappen também falou que gostou do carro, que o carro respondeu bem, que saiu sorridente. O carro completou várias voltas. Hoje só teve um rumor que ele quebrou na porta dos boxes, mas isso acontece. Isso daí não influenciou, porque foi uma das equipes que mais rodou. Mas como eu falei, dos testes vamos falar mais pra frente. Do carro, cara, assim, eu vou ser sincero, a Red Bull eu acho que ela só realmente adaptou. A única coisa que eu vi de diferente, assim, que é bem gritante, além da asa dianteira, é que antes do número ele tem uma entrada de ar, um degrauzinho, um pequeno, uma saliência ali que é para captação de ar, então é algo que, se eu não me recordo do ano passado ter, ou se tinha, era menos evidente. De resto, o carro se manteve, assim, vou por dessa forma. Não tem muito o que falar do carro da Red Bull, até porque essa pintura, que foi a primeira apresentada, é justamente para poder esconder o formato do carro e as soluções que eles tinham apresentado. Tanto que a maioria das equipes investiu, né, nessa parte preta embaixo, para justamente não mostrar essas soluções que cada uma teve que desenvolver por conta da troca do regulamento. E como eu falei, eu achava que da Red Bull era uma das maiores, mas é que eu acho que ela tem o maior número de aletas e a pintura aparenta ser maior. Mas só que comparado com a Renault e com a Racing Point, é lógico, todas têm a mesma dimensão. A gente tá aqui falando questão de apresentação e pintura, essas coisas. Então, da Red Bull, eu acho que é isso, não tem muito que se expandir, falar dela. Eu acho que a Red Bull é uma das equipes que, junto com a Ferrari e Mercedes, respondem na pista tudo que ela tá apresentando. Então, a Red Bull, depois desse tempo, né, de 10 a 2013, que ela sempre vencia e tava ali com os títulos, ela foi uma equipe que, depois da troca dos motores, né, pra época híbrida da Fórmula 1, foi a que tinha um crescimento pequeno durante o começo do ano, mas do meio do ano pra frente ela era uma das que mais crescia em relação às outras equipes. Ao motor. E se tivesse um tempo um pouco maior, teria uma capacidade de lutar mais. Ano passado, a gente teve um campeonato de segundo semestre, em que o Verstappen tecnicamente chegaria no campeonato à frente do Vettel em pontos, que ele conquistou mais pontos que o Vettel, porque você vê o potencial que mas a Red Bull, até na época do Vettel, quando ele foi campeão, o segundo semestre ela sempre despontou. Era sempre muito melhor. Porque ela consegue, o Adriano e a equipe toda consegue fazer uma leitura do campeonato, uma leitura do carro muito melhor que qualquer outra. Lógico, é aquela coisa, quando uma equipe cresce, as outras também estão crescendo juntos. Quando uma equipe evolui, as demais evoluem juntos. Outras conseguem um desempenho maior, outras nadam, corre e permanece no mesmo lugar. A Red Bull é aquela coisa, a gente for falar qualquer coisa, a gente pode ficar dando cubos na água, porque ela vai responder na pista. E, como eu falei hoje, já teve testes, mas os resultados a gente só vai discutir no programa que vai ser disponibilizado aí sexta para sábado para você. E agora, acho que é a queridinha de todas. A Alfa Romeo veio com aquela primeira pintura que, pra mim, particularmente na pista, era uma das pinturas mais bonitas. Se tivesse ficado, era unanimidade. Todo aquele conjunto...
formidável, mas mesmo que eles tenham retornado ao que foi, né, utilizada a pintura do ano anterior, é um carro muito bonito e você vê a influência da Ferrari nele. Não, você vê algumas soluções aerodinâmicas da Ferrari nele. Acho que da pintura a única coisa que mudou é que o símbolo da Alfa Romeo tá um pouco mais lisa, podemos falar assim, que ela tá bem mais... Tá maior, mas só que tá com coisa um pouquinho melhor, bonita. O macacão ficou bonito. Tá pintado de vermelho. Sim, dá uma sensação de uma É a mesma coisa que a Ferrari tem, você consegue olhar pro carro, ver o fluxo de ar trabalhando nesse carro. Justamente por causa da a gente tá falando esse negócio de fluxo de ar, eu vou recomendar bastante pros ouvintes procurar vídeos de túneis de vento, pra vocês terem uma noção. É bem bacana, você fica assistindo assim, tem alguns que tem alguém explicando, falando, mas só de você assistir, com o tempo você vai entendendo como é o percorrer. Lógico que a gente é uma visão totalmente leiga, mas assim, antes da gente falar, a gente procura saber, estudar pra poder saber o que a gente tá falando. Então, tem carros que eles se dão bem mais quando o ar sofre uma pressão dele, que daí o carro joga pra baixo, questão de downforce, tal. Tem outros carros que não, que eles preferem que trabalhe com o ar correndo mais rápido, por cima, por baixo. Então vai de cada escola, de cada país. Sim, de cada país, não, de cada equipe. E também porque esse ano, como eles querem tentar fazer os carros se aproximarem um do outro, você consegue ver como que eles tentaram arrumar esse fluxo de ar, justamente para poder não causar turbulência no outro carro e para ele também conseguir gerir melhor esse vento sujo que vem dos outros carros para poder gerar aproximação. E a Red Bull apresentou, a Alfa Romeo apresentou uma das asas dianteiras diferentes, totalmente. Porque as aletas começam tecnicamente onde você está olhando de frente, aonde na tua visão o pneu acaba, começa as aletas. E então tecnicamente o ar vai direto. Essa solução deles que eu achei muito legal, pequenos aletinhos em pedaços estratégicos do carro que parece tipo pequenos dedinhos assim, direcionando o ar, é muito bonitinho. Então, isso que eu falo, é aquela questão das soluções pequenas, simples, que você olha assim, você tem que parar e olhar. Eu recomendo pros ouvintes, a gente tem galeria de todos os lançamentos. Se alguém sentir falta de alguma, pode pedir, eu corro atrás pra achar imagens. Mas pega, abre, tá no celular, dá aquela ampliada na imagem pra você ver. Você vai vendo assim, você fala, opa, peraí, que tem um furo. Tipo, aí você vai procurar saber, não, aquele ar canalizado vai pra tal lugar, sai em tal lugar. Então, é bacana. Então, a asa dianteira da Ferrari é um pouco próxima nessa questão, que as aletas, quando começam na ponta das asas, é um pouco mais baixa. Mas é aquela coisa, com o tempo vai se trabalhando, vai se utilizando novos formatos. Assim como a Toro Rosso a equipe B e o laboratório da Ferrari, que é algo que a Haas está tentando se distanciar, né? Ter o próprio projeto e não sofrer tanta interferência da própria Ferrari. Mas a Alfa Romeo, a gente sabe que ela é teste da Ferrari. Tanto que os dois pilotos são praticamente da Ferrari. E possivelmente é dali que eles vão ver se essas pequenas aletinhas vão funcionar no carro da Alfa Romeo. Eu queria um Thor do Giovinazzi. Ou do próprio Raikkonen. Não, do Kimi também seria sensacional, mas um italiano ganhando com a equipe mais italiana possível. Mais italiana. A Ferrari, cara, Comendador começou a trabalhar na Alfa Romeo. Venceu os primeiros 2 campeonatos Giuseppe que a Fórmula 1 teve. E Fangio, né? Sim. Então, você imagina se essa equipe volta. É lógico, ela vai voltar disputando título, vai voltar a disputar vitórias. Eu acho que de todas as equipes, ela foi a única que não falou assim, a nossa previsão é estar no 3º lugar, a nossa previsão é estar no 5º lugar. Eles não soltaram nenhuma previsão, eles estão ali para o que der e vier. E o Kimi solto. Que era a melhor coisa que ele tinha na época que ele tava na própria McLaren, que era... Quando ele recebeu o apelido de Iceman, né? Que é sensacional. Que ele solto. E quando ele tava livre, que quando já tinha aquelas corridas mesmo de campeonato decidido, que era só ele e o Alonso mesmo correndo, ele fazia as corridas mais espetaculares dele. E assim, vocês veem que eu sou um McLarista de merda, que eu torço para as duas equipes italianas, mas não é, cara. É que fazendo as certas nesses 65 dias, se vocês pegarem, a gente escreveu muito das primeiras temporadas. E até depois temporadas da década de 70 que a Alfa Romeo já tava novamente, mas ver a Alfa Romeo voltando, você tem toda
essa nostalgia, mas só que você torce pra ela, você querendo ou não, você se simpatiza por ela. E tem o nosso querido amigo Eduardo Casola Filho, que é fã da Sauber, que a Sauber ainda permanece com o nome, até hoje o Fernando Brandão Campos lembrou que ali abaixo tem o nome da Sauber, então isso é bacana. Então é uma equipe que carrega muitos sentimentos, não só da Alfa Romeo, dos fãs do Kim, de quem queria ver um italiano novamente, que, tem descendência italiana, a Débora tem, vários amigos nossos têm, ver um piloto italiano. Então é a raiz, é a cerne, é o início da Fórmula 1, que é muito bacana. Bom, eu acho que das apresentações, acho que a gente queria mais bater um papo mesmo, para fazer o aquecimento aí para a temporada 2019, que a gente, dando tudo certo, vamos tentar fazer podcasts aí semanais. Se batermos a metas, pessoal, vamos lá, apoia a gente, vamos fazer podcasts semanais. Mas acho que da apresentação foi bacana. Eu acho que seria legal agora a Débora falar de 3 equipes que ela achou mais bonitas, os carros. Eu vou falar 3 também. E aqui antes eu vou citar o nosso apoiador, o Eliezer, que ele me mandou o texto uma mensagem falando dos 3 carros que ele achou aí mais bonito do grid, dessa apresentação aí. Que no caso ele elencou a Mercedes, a Red Bull e a Haas. Uma boa escolha. Ele que é fã da Mercedes. Eu acho que ele foi coerente colocando a Mercedes no início. É um belo carro, não há o que se falar. Red Bull também, aquela pintura fosca dela, que ela continuará esse ano. Eu achei o azul mais escuro, mais próximo de um preto, mas aquela coisa, a gente viu poucas imagens para poder decidir. A Haas, com essa pintura que remete, eles tiram a Lotus da Joe Player Special, também ficou bacana. A Débora vai falar os 3, eu vou falar os 3 e eu vou pedir aos nossos ouvintes que comente, falem os 3, se concordam ou não com a gente. Eu acredito que possivelmente a gente vai bater os mesmos, porque a gente tem de discutir, quase que chega um a concordar com o outro, mas eu acho que vai ser bacana. Débora, quais são? Bom, mesmo trocando a pintura que seria dos testes, né, do shakedown pra apresentação oficial, meu carro favorito é a Sauber. Eu tive a oportunidade de ver o projeto do ano passado, e ele de perto era muito. E agora, como Alfa Romeo, ele é um dos carros mais bonitos do grid. Eu acho que essa combinação do vinho com o branco é sensacional. Macacão dos pilotos. O macacão dos pilotos, o Kimi de sapatilha vermelha. Certo. O segundo e o terceiro? O segundo seria a McLaren. Gosto muito da cor também, da combinação. Gostei dele ter mais azul esse ano. Achei que ficou bem legal. E o terceiro carro é um pouco difícil, mas eu acho que a Ferrari. Ferrari vermelha, o preto, essa pintura fosca, por mais que ela ainda seja laranja, né, quando tá sol, na luz do dia. Mas eu gosto porque é versátil essa combinação. Sim. E assim, acho que a gente só vai trocar a ordem, porque eu vou colocar a da Alfa Romeo última. Eu acho que eu esperava um carro um pouco mais Alfa Romeo, todo vinho, todo vermelho, verde e branco, remetendo a pintura a bandeira da Itália, mas a gente ainda vê que tem aquela coisinha ali da Sauber, o DNA da Sauber. Então, aí nesse ponto eu fiquei feliz, porque eu não quero a extinção da Sauber, eu queria que ainda permanecesse, eu quero que a Sauber nesse, eu tenho um carinho bom pela equipe, muito mais porque aquela ligação que a gente ainda tem com os carros da década de 90. A McLaren em segundo, acho que é a única que a gente concorda, só que a McLaren, eu vou falar, a parte preta me incomodou, eu acho que, mas eu entendo que é uma solução que eles têm para esconder as soluções aerodinâmicas que eles têm. Então, para mim, a McLaren fica em segundo. E com peso no coração, mas muito contente, eu falo que a Ferrari pra mim é o carro mais bonito do grid. Esse preto e vermelho ficou muito lindo. A pintura fosca ficou assim sensacional. Eu acho que vai ser um carro bonito de se ver na pista. Eu acho que vai ter uma sensação muito boa. Eu acho que a pintura fosca nesse carro, algumas imagens que eu vi hoje realmente me dá uma sensação muito mais de velocidade que o carro tem em pista. Então, eu gostei. E a McLaren, o que me joga para o segundo lugar, que é uma coisa que eu concordo com a Mari Espada do Papai Orange, é aquele patrocinador vermelho na asa traseira da McLaren. Que vermelho no carro da McLaren é uma coisa que pesa. Tipo, você não põe vermelho, amigo. É uma McLaren. Se não for vermelho e branca da Marlboro ou que foi da Vodafone, sabe? Dá uma sensaçãozinha ruim ali, que tem um ferrarista no meio, mas de qualquer jeito aceitamos patrocinadores vermelhos pagantes. Então eu acho que é isso, já vamos ficando por aqui. Recomendo a todos aí que vejam as galerias das fotos que a gente tem das apresentações dos carros.
os textos da Débora, ela fez um para cada apresentação, ficou bem bacana. Então tem link de post também, você viu que a gente falou bastante das regras, vai ter link do post da Débora falando das mudanças das regras, dos pneus que nós comentamos que mudou as regras, também vai ter post de texto meu falando de mudança das regras dos pneus. Também vai ter link no post do Apoie-se e o link do concurso que está tendo do High Speed Brasil, que é um portal no YouTube, também no site, bem bacana, em que ele está fazendo um concurso em que a Débora, coloca ela concorrendo, porque ela está numa posição muito melhor que a minha no concurso, como melhor colunista web do Brasil, concorrendo com grandes nomes. O Boletim do Paddock está como o melhor portal, então é bem bacana, votem, se possível, na gente como melhor colunista web, melhor portal site, e há outros colegas nossos disputando em outras posições. Melhor canal no YouTube, tem Boteco F1, Projeto Motor, tem o Velocidade Alta, aí vocês podem escolher, mas de preferência nas categorias que nós tivermos, votem na gente. Então, esses são os recados da paróquia que eu deixo para vocês. Um agradecimento de coração aos atuais apoiadores e aos futuros apoiadores. Eu me despeço aqui. Vocês podem me encontrar no Twitter, no Rubens GP Neto, no Facebook e demais redes sociais também com esse Rubens GP Neto. E agora, a Débora. Eu gostaria de agradecer estar apoiando o nosso projeto. O Apoie-se é muito importante para o nosso site, para que ele cresça e para que cada vez mais a gente possa trazer novidades e outros quadros para o site e até mesmo aqui podcast. E espero que vocês se sintam motivados com esse crescimento e participando desse tipo de reconhecimento na internet por meio dessa votação. É muito importante porque a gente achava que era tão pequenininho e percebe o quanto tá se tornando conhecido e pessoas que a gente não tinha ideia estão sendo atingidas por esse projeto. Então, se vocês quiserem conversar comigo, vocês podem me chamar no Twitter, TheFlowers, no Twitter, então vocês podem falar por lá e a gente vai continuar fazendo as atualizações dos testes e até a chegada do GP da Austrália. Obrigada e tchau!